Toca no ar, mais um episódio na área. Pode tocar de novo, né, Marcos Del? Pode tocar, do jeito que vocês acharem melhor. É isso aí. O importante que você acha melhor, Rafa? tocar com a gente. Pode tocar. Pode tocar. Porque hoje é especial. Hoje é especialíssimo. Eu vou falar, tô até nervosa pra falar o nome dele, porque já falei que foi aqui influência, acho que pra todo mundo que tá dentro dessa sala, porque tem história, tem talento de sobra. E assim, né, eu vi o Bonovox quando eu cantava, quando ele tocava, vejo até hoje que ele toca, graças... Nossa, essa música... Quem escuta essa música lembra de quem? Júlio César Adams Rabi. Acertei, Júlio? Muito bem, muito bem. Gente, eu vou chorar com essa música dela, porque é bem a cara da Jam Session. Então, mais famoso, o Júlio, líder, vocalista da banda Jam Session, que eu acho que deu escola aqui pra todo mundo, né, Júlio? Quantos anos de estrada? Só de Jam Session, 28 agora, vamos completar em dezembro de 2023. Ainda, Júlio. Então são seus olhos. Tá a mesma carinha de quando você tocava lá no Mr. Pub há muitos anos atrás? Sei. No Azul Banana. Nossa, Azul Banana. Do Azul Banana aqui. Azul Banana. E o Júlio mesmo começou a tocar com quantos anos? Quando a música entrou na tua vida? Eu comecei a estudar violão com 8. Mas, assim, música de fato, acho que até um pouquinho antes disso começou, né? Porque na minha casa, assim, tinha muita influência musical. Do lado o meu pai tocava piano, tocava violão, né? Teve educação católica, então, assim, tocava piano, tocava na igreja e tal, e muito disco de música clássica em casa, sabe? E os meus irmãos, a gente tem uma diferençazinha de idade razoável, né? Eu sou o mais novo, então quando eu tinha 7, 8, eles já eram adolescentes e assim, já tinha bolachão de todo mundo em casa, né? E a minha mãe escutava música caipira, então assim, né? Fez uma confusão na cabeça da criança num determinado momento, mas estabeleceu uma influência assim bem cedo, assim. Eu lembro que com 6 anos eu ganhei o meu primeiro pianinho da Hering que tocava por cores, assim, associava a partitura, tinha lá Ciranda Cirandinha, aquelas musiquinhas assim, então cada tecla tinha uma cor associada a uma nota, né? Assim, tá. E aí depois eu fui pra escola de violão com 8, e aí eu não parei mais. E sempre perfeito, né, Rafa? Fala aí você que é música. Não, mas eu lembro do Júlio, na verdade, quando eu troquei muita ideia com o François, né? A gente se encontrou tocar com o François. E aí tinha uma banda chamada Frequência Modulada, né? Tinha. Que era do seu irmão. Tinha. Não, a Frequência Modulada já era eu e o pessoal, eram os colegas do Colégio La Salle. La Salle. Então, assim, foi naquela época, a gente estava na 7ª série, Mas o seu irmão teve uma banda antes? O Heitor teve uma banda antes, tocava com a Grafos. Acho que foi a última, foi a Grafos, Isso é o que anos era 80? No final dos anos 80, início dos anos 90, que era o meu irmão tocava baixo, aí era o Cláudio Franzói na bateria, o Luiz, o irmão dele, guitarra e vocal, o Fábio Pedrini tocava guitarra também. Então, assim, era com essa galera. É que a gente é novinho, a gente só ouve essas histórias, né? Não temos quase. Foi logo antes da pandemia. Foi agora. Antes da pandemia. A gente está dividindo sempre as coisas antes da pandemia e depois da pandemia. E, Júlio, outra coisa que eu achei interessante, você falou que você começou os estudos com 8 anos, né? Eu comecei a estudar violão com 8. Você estudou com um dos grandes professores de violão aqui da cidade, né? Foi com o Maurílio. O Maurílio tem Paris. vários grandes músicos daqui de Toledo estudaram com o Maurílio, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores professores que a gente já teve na região aqui. Sim, cara. Pô, gostava demais, assim. E foi meio que por acaso, porque eu queria, quando criança, na época, eu queria tocar bateria. Mas, assim, não tinha aula de bateria em Toledo, não tinha bateria em casa, era um instrumento grande, caro, barulhento. E violão eu tinha em casa, meu pai tinha um violão. O Xando agradeceu daí, né? E o meu irmão também tinha um violão, porque ele também tinha feito algumas aulas já. E aí foi por acaso, eu fui assistir uma aula experimental com o Maurílio, com um grande amigo de escola, que é o Leandro Arguello, que hoje mora lá nos Estados Unidos e continua mexendo com música, com equipamento de som lá. E ele falou, cara, vamos lá ver a aula comigo, né? E a gente brincava junto na escola, jogava bola e tal. E terminou a aula, o Maurílio falou, anotou num pedaço de papel, eu falei, pede pro teu pai e pra tua mãe ligar aqui na escola, vamos. E aí eu comecei a fazer, cara, e foi. E eu sei que eu fiquei estudando violão com ele, e depois com o João Marcelo também,
até 96. Isso eu fiz aula, né? E o curso de teoria com o professor Darcísio no meio do caminho. Outro gigante, né? Aí que eu aprendi a ler partitura, solfejo rítmico, solfejo melódico, algumas coisas assim, um pouquinho de técnica vocal, noções de piano, porque as aulas de teoria eram dadas em cima do piano, né? Sim. Então, mas aí o resto foi meio trancos e barrancos, meio no acaso mesmo. Que bacana. Falando em professor Darcísio, um cara que vai pintar aqui também no podcast é o Jonathan, que teve um contato bem maravilhoso assim com ele no finalzinho, nos últimos dias do professor Darcísio. Então tem muita coisa que o professor Darcísio deixou como legado que está nas mãos dessa galera, e a gente vai aproveitar esses veículos para poder divulgar um pouco mais de tudo, toda a importância que o para a galera de Toledo tem. Conhecer, na verdade, quem foram esses pioneiros, exatamente, né, da música aí. Até porque essa nova geração agora, a gente vê ali a Taberna, Botequim, todos esses lugares que tocam, né? Eu acho que dos que mantém ainda um pouco é a Toca do Raul, a Taberna, o Abbey e Jam Session, inclusive, volta e meia, tá por ali, Hooligans, Cascavel. A gente tem feito, assim, as casas de rock mais frequentes são o Abbey Road aqui em Toledo e o Hooligans em Cascavel. E assim, tá rolando muito evento particular agora nos últimos tempos, né? Muito aniversário. E eu acho que essa galera dos 40, 50, Jam Session fez a história da maioria, né? Por isso. Eu gosto de olhar a coisa sob o seguinte aspecto. Eu acho que se depois de quase 30 anos a gente ainda tem alguma relevância, é porque a gente fez alguma coisa boa, né? Então, é muito bom poder continuar. Júlio, eu fui na gravação do CD no Teatro Municipal. Aquele 2003. CD da Jam Session, inclusive queria ter achado ele hoje, porque na minha mudança do Mato Grosso pra cá foi uma bagunça, mas eu tenho aquele CD, ele não saía do meu carro. Eu era apaixonada, eu queria ter trazido pra você autografar pra mim, porque foi uma honra ter assistido ao vivo. Muita gente curtiu aquilo, foi sensacional. Eu acho que tem que ter sei lá, Jam Session 30 anos. Quem sabe? Algo assim, né? É uma ideia. Falta quanto pros 30? Falta 2,5, né? Dá pra organizar. Tá logo ali. Sensacional, porque aquele CD foi top. Júlio, demais. o que vocês, como banda, Jam Session, houve um antes-pandemia e um pós-pandemia? E um pós-pandemia, assim, qual é a tua visão, assim, como banda? A facilidades, as dificuldades? Cara, assim, a gente sempre... Eu classifico a gente numa situação, assim, um pouco diferente da realidade de muitos músicos que a gente sabe que passaram muita dificuldade durante esse período, porque viviam exclusivamente da música, de eventos, e isso tudo parou, né? Tanto eu quanto o Fernando quanto o Xando, assim, a gente não vive exclusivamente de música. Para nós foi ruim porque assim, a gente perdeu o nosso prazer. Então, mas não dá uma sensação de que parece que a catraca voltou, assim, né? Porque a gente voltou da pandemia e parece que tem que provar tudo de novo, coisas que a gente era. A coisa mudou. Assim, a frequência de shows foi alterada, locais, assim, tudo teve bastante alteração, né? A gente, assim, ficou sem aquela coisa de poder, assim, nem de se reunir para ensaiar durante um período, porque você pega 3 caras e fecha num quartinho para tocar e os lugares não estavam mais fazendo eventos. Então, foi maior essa dificuldade para nós, né? Mas, assim, a gente viu muita situação de gente que assim, sofreu pra caramba porque realmente perdeu, assim, tirar teu emprego durante um determinado período, né? Então, assim, foi Vocês expuseram, entraram na onda das lives? A gente fez 2 lives com o pessoal do Jornal do Oeste. Eu lembro que foi uma já em 2020 ainda mesmo. A gente fez uma lá no Abbey. E depois mais uma. Acho que foram 2, se não me falha a memória. Lá do Mato Grosso. A primeira foi bem bacana, deu muita visualização. Ou era só no Facebook, alguma coisa assim? Deu muita visualização. Acho que era, eu fiquei sabendo. Legal, teve uma do Rotary que vocês fizeram também. Essa é a Rotary Jornal do Oeste. Do Jornal do Oeste e do Rotary. Essa eu assisti também. Eu não perdi. Porque eu também sou fã da Jam Session desde quando a gente... as antigas festas no Olinda... Chegava, era a Jam Session que tava tocando. E aí essa música clássica que tu abriu com ela ali, era clássico ver o Júlio tocando, né? Gente.
Na tua voz é inconfundível, assim, pra quem acompanha, pra quem viu, sempre... a gente começou a gente tirou essa música e a gente tinha tecladista na banda na época, né? Passaram 3 tecladistas pela banda. O primeiro foi o nosso amigo Marco Aurélio Krieger, aqui o tio do Felipe. E depois veio o Cristiano Lunques, ficou um tempo com a gente, que foi o que gravou no teatro conosco. E depois o Cristiano Leubet, né, que hoje é advogado aí na cidade também, que era do Blue Angels, né, que tocou com a gente. Mas desde 2007 a gente se firmou como trio, né? A gente tentou procurar outro tecladista, a gente decidiu, vamos fazer o seguinte, vamos nos manter como trio. Mas essa música, assim, foi exatamente por causa dessa introdução, com o piano e tal. A gente abriu muito show nosso com essa música, e quando foi fazer o teatro, aquele arranjo dedilhado, assim, eu bolei para a época. Eu falei, a gente faz uma introdução, eu faço uns compassos, entra o baixo, entra o piano e depois entra todo mundo. E pegou, e ficou legal. E virou meio que uma marca registrada. Eu não posso encerrar essa entrevista sem falar isso e ficar me achando aqui, porque eu era muito fã de Júlio. E eu já cantei com a Jam Session no Empório Santa Maria, nesse tempo do que era do Blue Angels. Que o Christian tocava pra gente. Que era do tecladista na época. E eu cantei ABBA, Dancing Queen e The Cure, In Between Days. São as 2 músicas que eu lembro. Cara, eu cantei com a Jam Session, tipo, né? Saiu no jornal, fiquei me achando uma. Essa daí é uma música que, tipo, é familiar. Meu pai ama, quer agradar papai e toca ABBA pra ele, feliz. ABBA é todo mundo feliz, né? Legião Urbana não, né? Não, Legião Urbana é depressão pra mim. Eu sou meio... Mas Júlio, vamos voltar do... Raul. Outra coisa interessante que você comentou que vocês não vivem exclusivamente de música. Você é engenheiro químico, né? Sim. Aonde que a música conversa com a engenharia química, ou é 2 campos totalmente diferentes para você? Cara, é difícil, porque assim, quando eu estava terminando o ensino médio, eu tinha uma vontade muito grande de fazer faculdade de música na época. Só que assim, eu teria que ir para Curitiba e teria que dar um jeito de me manter lá. Tipo assim, minha família não podia falar assim, você vai só estudar e a gente vai sustentar lá. Não dá, não rolava. E eu tinha feito curso técnico em Química no ensino médio. E aí começou a faculdade de engenharia aqui. Eu falei, então assim, se a opção que tem é essa, vamos continuar nessa área, né? E aí eu comecei a faculdade e fui embora. Sempre tocando durante o período da faculdade. Mas assim, muito uma coisa não conversa com a outra para mim. Para mim são 2 coisas separadas. Hoje a música é um prazer, sempre foi, vai continuar sendo, né? Independente do que aconteça. E a engenharia é profissão, é trabalho, é renda, é o que precisava ser exatamente, né? Então assim, são 2 paixões distintas. E o Alonso, da música? Então, ele vai fazer 7 anos agora, dia 22. E ele já tá arranhando já? Alguma coisinha, assim, agora nem tanto. Agora ele tá, assim, com outros interesses já, né? Minecraft, esse tipo de coisa assim. Mas tem, assim, quando eu vou... Eu montei uma sala em casa, né? Depois que eu construí a minha casa, eu fiz uma sala específica para isso, então tem as minhas guitarras penduradas na parede lá, a gente ensaia lá dentro, tem uma bateria montada, tem tudo lá dentro. Convida a gente pra gente ir lá gravar uma hora. Bora, vamos lá. Nós queremos fazer esse conteúdo tá no feito. Instagram. Né? E às vezes ele tem um teclado lá em cima de uma mesa, ele vai brincar um pouco, ele já sabe ligar, já sabe colocar uns presets, uns ritmos e assim, tudo ainda muito aleatório. Eu não tô forçando a barra, ninguém forçou essa barra comigo e eu não vou fazer isso com ele, sabe? Eu creio, assim, piamente de que o indivíduo é produto no meio do que ele está inserido. Então, assim, ele está envolvido, ele está sempre exposto a música boa e musicalidade, instrumentos e tudo. Se rolar, beleza. Se não rolar, beleza também. Mas papai viu o talento já aí ou ainda é cedo para dizer? Eu acho que é cedo para falar ainda. Foi professor de inglês também, né? Não, de inglês não. Não foi de inglês? Não, a minha irmã é professora de inglês. Por isso, do FISC. A minha irmã foi professora no FISC muitos anos. Mas Júlio sempre teve um inglês afiadíssimo, a letra, todas as letras, eu nunca vi você errar uma letra. Olha, essa é outra coisa que vem também muito de família. Os meus pais são de origem alemã, dos 2 lados. Eu sou Adams é alemão do lado da minha mãe, Rabi do lado do meu pai. Meu pai era professor universitário
E teve toda aquela educação em internato católico lá nos anos 60. Então lá aprendia latim, aprendia a tocar harmônio, aprendia a tocar violão, aprendia a cantar em coral. E os meus avós não falavam português. Quando eu ia visitar eles no interior, eles moravam aqui em Dois Irmãos, que é aqui pertinho. Assim, o meu avô, por parte de mãe, o que ele escrevia em português era o nome dele porque ele precisava assinar cheque. Mas ele não preenchia o cheque, a minha mãe preenchia para ele, ou meu pai preenchia para ele, ele só assinava. Ele não lia em português, ele lia em alemão. A minha avó não falava português. Se ela tentava falar português, ela falava errado. Os meus avós paternos, a mesma coisa. Então, assim, os meus pais falavam o dialeto alemão em casa. E a gente começou falando isso também. E o meu pai falava inglês porque quando ele começou a ser professor, assim, um professor dava muitas disciplinas. Então, ele dava aula de inglês também. Aí a minha irmã começou a desenvolver. A minha irmã é professora até hoje no La Salle. A minha irmã é no La Salle até hoje. Ela está no La Salle há 25 anos. Caraca. Já. E era a plateia garantida da Jam Session. E aí, assim, muito por causa dela, sabe? Assim, então, desde criança, ela já tinha facilidade, já estava... Porque, assim, ela é 6 anos mais velha do que eu, o Heitor é 7. Então, aquilo que eu falei, eu tinha 7, 8 anos, eles tinham 15, 16, estavam adolescentes ouvindo muita música, tinha aula de inglês na escola, e eles iam me passando muita coisa. E depois, naquela época, para você tirar uma música, não tinha internet. Você não entrava lá no YouTube e digitava lá New Year's Day e vinha o vídeo com a letra embaixo com a bolinha pulando. Alguém te dizia como é a pronúncia também. Você botava o bolachão no prato, botava a agulha e começava a escutar a primeira frase assim, aí você levantava a agulha, você anotava aquilo. Ia fazendo assim, quando o disco não tinha encarte, né? Quando o disco tinha encarte com letra, aí você ia lendo, ouvindo, e isso... assim, desenvolveu, me ajudou muito com pronúncia e com memória, né? Tanto que, assim, eu não uso até hoje... Não tem cola eu não uso shows, celular, não uso tablet, né? Porque eu prefiro malhar a música o suficiente para estar com a letra na cabeça. E até porque é interpretação, né? Ajuda na interpretação, porque, assim, você está tocando, você tem que cantar. Se você tiver que botar mais um sentido para fazer alguma outra coisa, bagunça. Para mim, bagunça, né? Então, assim, eu consigo me desenvolver melhor sem ter esse tipo de recurso. Já usei, mas não me atrapalha mais do que me ajuda. Até falando de plateia de Jam Session, eu era uma aqui em todas, quando eu estava aqui. Depois, fora via live, foi muito legal o dia que eu assisti a live. E falei da sua irmã, que estava sempre também na... E outra pessoa que eu preciso mandar um abraço, que está sempre falando com a gente online, no direct, e está sempre torcendo, e está super aguardando, é a Lisandre Laurindo, que também era outra que estava sempre todos os shows da Jam Session. Inclusive, ela era super amiga da tua irmã, foram... Não, ali é amigona nossa. No YouTube, ela é super fã de YouTube. Então... Tanto que eles foram... eu já vi muitos shows na vida e YouTube foi um que eu não consegui ir. E ela foi e ela me deu o copo do show. Ela falou, isso eu trouxe pra você. Olha que massa. E tá guardado comigo lá em casa. Eu não podia deixar o Júlio passar daqui sem falar da Lisandre, porque é uma das coisas que eu lembro das pessoas que estavam na frente do palco. As músicas, como você lembrou uma aqui, né? Mas tem uma favorita, Júlio? Música? Você colocou essa pergunta pra mim no WhatsApp, né? E eu respondi curto e grosso, né? Falando bom português. Não tenho. Eu não acho justo nomear uma música só como favorita. Para mim, a música ela está associada a etapas da minha vida, da minha formação intelectual e musical. Então, assim, quando eu era criança e comecei a ouvir muito rock nos discos dos meus irmãos, eu lembro de botar o Live After Death do Iron Maiden para tocar os 2 discos, os 4 lados, um atrás do outro. Então, aquelas músicas são favoritas daquele momento. Quando eu casei, a gente não dançou valsa, a gente dançou Wonderful Tonight do Eric Clapton. Então, aquela música é uma favorita daquele momento. Você a camiseta dele hoje. Eu sou fãzão de Clapton. Então, assim, eu tenho várias músicas favoritas porque tem momentos bons, tem momentos ruins, felizes, tristes. Então, assim, para mim seria muito pouco pegar e falar assim, não, a minha música favorita é essa. Acho que é difícil. Então, na verdade, existe essa pergunta para ver, né, a ideia. Mas de onde vai, assim, entre as bandas? Se você for escolher... Olha, quando eu comecei a ouvir rock muito cedo, então todo aquele clássico dos anos 70 e 60 e 70, Beatles, Zeppelin, Cream, Hendrix, as bandas nacionais da época, Mutantes, Secos e Molhados, Baiano e os Novos Caetanos, que é bem legal, que era o Arnaldo Rodrigues e o Chico Anísio, que é regional, é muito bacana. Então, eu escuto muita coisa. Hoje, por exemplo, eu estou num momento assim de querer ensaiar mais
guitarra, desenvolver mais o meu toque de guitarra, eu estou ouvindo muito o Rory Gallagher, que é um guitarrista irlandês, né, que já morreu e tal, e que foi considerado no final dos anos 60, quando o Hendrix foi para Londres fazer aquelas apresentações. Tem uma estátua dele na Irlanda, em Dublin. Então, o Hendrix foi para Londres se apresentar sem nem ter nada ainda muito gravado. Ele era sucesso nos Estados Unidos, foi se divulgar em Londres. Aí o Clapton viu, o McCartney viu, todo mundo viu e todo mundo se espantou. E ele foi dar uma entrevista e perguntaram para ele o que ele achava de estar sendo considerado o melhor guitarrista do mundo. E ele olhou e falou, pergunta pro Rory Gallagher, porque não sou eu, é ele. E realmente, ele é um cara fantástico. Né? Então hoje eu estou ouvindo muito Rory Gallagher, estou ouvindo muito Black Crowes, que é anos 90, que era uma época de adolescência, e aquilo marcou muito minha cabeça. Aqueles discos do início da década de 90 que fizeram muito sucesso, dois do Black Crowes, que é o Amorica e o Southern Musical Companion, não vou lembrar o nome inteiro agora que é comprido. Super Unknown, do Soundgarden, que é um disco fantástico. Então, assim, isso tudo... E nacional, Júlio, o que você acha, por exemplo, da cena nacional agora, nesse exato momento? Cara, eu sei que por um período atrás... Né? Por um período lá atrás, a gente teve referências como Made in Brasil, que eu sei que também, porque vocês tocavam na Jam Session. Mas hoje, assim, há alguma coisa que te chamou a atenção do rock nacional? Cara, é uma situação assim, quanto mais velho você fica... Mais chato você fica e mais você fica preso àquilo que te influenciou lá atrás, que moldou sair daquilo, que moldou a tua cabeça musical. É difícil sair daquilo, exatamente. Então, assim, confesso, eu não acompanho muito a cena nacional hoje em dia, nem a cena internacional, muito. Quando alguma coisa toca que chama atenção, você vai atrás, mas que eu sou de pesquisar muito, infelizmente não sou, gostaria de ser. Mas, assim, o rock que marcou a minha infância e adolescência é o rock nacional. Até onde tu foi com o rock nacional? A gente tem um cabeça dinossauro ali, aquilo ali não... Cara, aqueles... Tirando o Meneghini lá... Who the fuck is Meneghini? Tirando aquele lá... Os outros dois eu tenho em casa. O TNT e o Cabeça Dinossauro. O TNT também fez parte da tua formação, rock gaúcho. O TNT eu tenho em casa. E aí tem a parte assim, tem as pessoas que se dividem entre eu, por exemplo, sou dessa parte. Existe o rock paulista, né? Porque ali são duas etapas, né? É o rock gaúcho e o rock paulista. E tem o rock de Brasília também. Tem. E aí, pra onde mais tu andou por todas as praças? Não, cara, assim, acho que rock nacional, assim, pra época que eu cresci, que me desenvolvi não tem um favoritismo entre... De nacional? A minha banda nacional favorita, eu sempre me referencio os Paralamas. Porque pra mim, Paralamas Vocês foi tocaram, inclusive, com o tecladista. Sim, eu acho que eu tava nesse show. Sim, lá no Olinda. Eles montaram um palco pra gente em cima de um caminhão do outro lado da piscina e eles tocaram no palco principal. Quando eles terminaram, a gente começou do outro lado. E num dado momento, o João Fera chegou lá do lado, a gente começou a tocar um Bob Marley, ele falou... Posso? Não. Como que... Sai daqui, cara. Aí ele subiu e tocou com a gente. Mas não insistindo na música favorita, mas faz a pergunta que você fez pra mim, pra ele. Qual delas foram... Entre aquelas, tipo assim, se você, no meio de uma galera, num palco lotado, tipo um Morumbi da vida, um Alien, sei lá. Sim. Um duo que você gostaria de ter feito, cara? Um duo? Com quem que você gostaria de ter feito qualquer uma música, na face da terra. Vivo ou morto? Cara. Vivo ou morto? Duo. Eric Clapton. Cara, se for pensar de referências folk, de voz e violão que eu tenho, James Taylor era um cara com quem eu queria ter feito um duo. Sensacional. E assim, eu vi um show dele assim completamente de surpresa. Em 2017, o Elton John veio pro Brasil em turnê. A gente sempre vai em shows em grupo, eu, meus irmãos, mais alguns amigos, e naquele show assim, cara, ninguém podia. E eu falei, eu vou. Comprei o ingresso, peguei o carro, fui para Curitiba assistir. E não tava divulgado isso. E aí eu entro na pedreira, tô lá esperando o show do Elton John começar, cara, entra o James Taylor no palco para abrir o show do cara. Eu falei, não, é bônus, né? Não tava na programação? Não foi divulgado. Quando saiu a divulgação do show, era assim, Elton John, mas não tinha lá special guest, ninguém na abertura assim, do divulgado. show, tal. Beleza, vamos ver o cara, né? Que é outro cara fantástico. E aí o James Taylor tava abrindo o show com
a banda All Star Band dele lá e... Nem se compara com a Sandy no show do Coldplay que eu fui, né? Tá bom, né? É sobre isso. É a mesma importância, né? Importância, vamos dizer que sim. Mas, na verdade, a pergunta que o Delmo tinha me feito era o seguinte. Se você tivesse lá, sei lá, 200 mil pessoas te assistindo, você tivesse uma oportunidade para cantar uma música só, qual você cantaria? Essa eu fiquei 3 dias pensando. Essa é punk. Cara, é difícil. Eu gosto de cantar muita coisa, cara. Mas sempre tem alguma que, quando você canta e toca, você fala, cara, essa música... Você gosta do jeito que você canta, do jeito que você toca, o jeito que ela chega nas pessoas, não sei. Eu vejo que a minha voz encaixa muito legal com algumas coisas do U2. Eu acho super. E uma balada deles que assim, eu gosto de tocar, gosto de cantar, assim, que é bem calminha, é Running to Stand Still, que tá no Joshua Tree ou no Rattle and Hum? Acho que tá no Joshua Tree. E é uma música assim que emociona bastante, né? É bem simplesinha, tal, 2, 3 acordes, um slide guitar ali chamando. A simplicidade bem feita, né? E aí eu, inclusive, vejo o YouTube, vejo o Bonovox, eu lembro de você na hora. Eu sou igualzinho, né? Não, mas eu acho que é isso que você falou, a voz encaixa e eu acho que o que a Carol tá querendo dizer, assim, é como a gente veio de ver você tocar, por isso que eu falei Men at Work. São coisas assim que até hoje eu escuto assim, eu associo ao Jam Session. Essa história do YouTube marcou a gente bastante porque foi quando começou aquela história assim, fazer tributo a determinada banda. Né? Tinha o tributo. E a gente tinha o tecladista, então a gente fazia tributo ao U2. Então a gente fez várias músicas, assim, desde o início até os discos que estavam lançados até aquela época, né? E nunca tocamos essa, curiosamente. Essa é uma música que eu gosto de tocar sozinho, né? E aí teve tributo ao U2, teve tributo a Barão Vermelho, depois a gente fez tributo a Dire Straits. E foi fazendo, né? E hoje vocês têm uma certa frequência de ensaios da banda? A gente, mais assim, tipo, a gente vai tocar... A gente fez um show agora no sábado, uma festa particular, a gente fez 2 ensaios antes, né? 2 semanas antes. E temos um próximo, acho que é dia 6 de maio, no Hooligans, que é o que está agendado por enquanto. Então, provavelmente, lá uma semana antes, a gente junta para lubrificar a máquina, digamos assim, né? Mas todo mundo na mesma atuada, mesmo todos atuando em outras áreas, sim, todos têm a mesma paixão pela banda, né? Não, por isso que a gente não parou até hoje, né? Por isso que a gente não parou. Nem quando eu fui morar fora, que eu fiquei 6 anos morando fora de Toledo, nem nesse período a gente parou, né? É claro, a gente ficou assim com intervalos, um hiato maior. Mas quando eu vinha de férias ou de folga pra cá, a gente ensaiava e arrumava um lugarzinho. Eu lembro, sempre tinha shows, é verdade. A gente sempre fez. Nunca ficamos assim, ficamos um ano parado, nunca. Não é uma pausa da Jam Session, nunca houve, né, na verdade. E esse foi o maior período, assim, né? Porque até eu lembro quando eu saí de Toledo, eu abri pra galera. Eu falei, olha, eu não... Porque era aquela coisa assim, eu tava formado e mercado de trabalho aqui não tinha. Até tinha, mas assim, era mais restrito e financeiramente não era tão atrativo quanto fora. E aí eu consegui um negócio legal fora e eu avisei a galera, falei, gente, tô indo embora, vocês têm toda a liberdade de arrumar um substituto e continuar, né? Eu não sei se eles não conseguiram, se eles não tentaram. Foi difícil achar, né? Não é bem assim. Mas acabou que ficou do jeito que estava. E todo mundo que sai de Toledo... Não adianta, né? Toledo é Toledo, né? Sério. Você fica um tempo fora, e assim, eu fui para lugares menores, sabe? Eu também, fui pro Mato Grosso. Eu fiquei 3 anos morando no norte de Goiás, trabalhando para uma mineradora lá, um trabalho super legal, numa empresa muito boa, mas assim, não é casa, né? Não é casa. Depois eu comecei a descer, né? Daí eu fiquei mais 3 anos, quase 3 anos em Mato Grosso do Sul, aí já estava mais perto, vinha com mais frequência, e depois pintou trabalho aqui e eu voltei. Toledo é Toledo, né? Eu não sou de Toledo, mas depois que eu experimentei a água daqui de Toledo... Você tomou a água do Rio Toledo e não saiu mais. Pra alguém me tirar daqui de novo vai ser difícil, viu, gente? Vamos fazer esse pod-toca decolar pra eu poder ficar... Brincadeira, tem várias coisas, né? Seria isso, né, Rafa Meneghini? Eu falo que eu fico até nervosa, tremendo pra entrevistar o Júlio, que eu acho que eram 2 de verdade, não menosprezando ninguém da área da música,
Mas eu acho que eu comecei super bem esse podcast com vocês. Porque é uma referência, né? Não, além de vocês por exemplo, dois... antes de eu pensar em montar uma banda, eu já tinha visto vocês, né? A gente já se espelhava em ver vocês tocando pra gente ter uma banda. A gente começou muito cedo, né, cara? A primeira banda, essa que você mencionou, Frequência Modulada. Eu tinha... era pivete, tanto que eu achei que era o seu irmão, nem era você. Eu tinha 13 anos quando a gente começou a tocar com essa banda. E quando a gente montou a Jam Session, eu tinha 17. Sensacional. Então, assim, faz muito tempo. Não, e eu falo assim, Júlio, que na verdade você foi não é à toa que você é o segundo, porque na verdade o primeiro, Elaine, que é a ilustríssima do Rafa, mas não porque é ilustríssima do Rafa, porque ela já era minha musa, que eu falo, na área hoje, mulher, e na área musical, pra mim, assim... entre as mulheres, eu admiro a humildade, o talento. Se a gente jogar isso... o Júlio de antes... Mas se a gente jogar na balança, a gente tá fazendo, por exemplo, já foi a Elaine, agora vem o Júlio, vem a Lelis. Não, mas entendeu? isso que eu tô falando. A gente tá jogando peso a balança sempre, fora né? aqueles que eu nem sei, que a gente já tem ideia do que é chamado, que as pessoas comentam, vocês vão chamar fulano, vocês vão chamar ciclano. Então hoje mesmo eu falando, poxa, vou entrevistar o Júlio Rabi hoje. Puta merda, que massa! Então, assim, isso é muito legal. Pra mim é uma honra como jornalista, e não só porque, por ser uma apaixonada por música também, brincar de cantar, eu não canto, eu brinco de cantar. Então é uma honra mesmo ter você hoje aqui, nesse podcast, no nosso segundo episódio com alguém, que o primeiro é só nós três, então o terceiro episódio, mas o segundo com alguém importante, né? Exato. Não que nós não sejamos, assim, né, galera? Vocês entendem. Não tô menosprezando vocês, tá, meninos? Mas seria isso. Mas é isso, é um prazer enorme. Delmo, algumas considerações? Queria falar pro Júlio que quando eu cheguei em Toledo, logo que eu cheguei em Toledo, o pessoal sempre comentava, sempre falava da Jam Session. E eu, desde que eu cheguei em Toledo, passo o tempo todo basicamente internado, intocado, na toca. A gente teve muito poucas oportunidades onde a gente conseguiu se encontrar e tá nessa mesa aqui, trocando ideia musical contigo, cara, sem dúvida nenhuma, uma honra muito grande e uma satisfação de uma vontade que eu tinha há muito tempo, que era sentar contigo, tomar alguma coisa, conversar, assim, te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais das tuas histórias musicais e como que foi que você embalou toda essa galera aqui de Toledo, cara, que... porque existe um movimento que veio deles lá atrás. Exatamente. E se eu puder falar alguma coisa, eu não sei se você lembra, eu já te convidei para um lance aqui. Ele tá ali, tá na agulha, que ele vai tocar Before Accuse Me, numa gravação que a gente vai fazer uma session de blues, e aí o Beal vai fazer o baixo. Já convidei e estou reforçando o convite aqui no podcast. Ele vai cantar e tocar guitarra. Toda essa turma no Abbey, ver Elaine, ver Jam Session. Aí tinha que montar um palco grande, né? Seria sensacional. Pode acontecer, por que não? Né? Talvez quando a gente lançar isso aí, de repente a gente bola alguma coisa assim. Ou o lançamento do podcast, alguma coisa assim, vai que... Mas é uma honra tê-lo aqui, Júlio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, pô. Obrigadão mesmo pelo convite. Prazer foi meu de falar com vocês e é isso aí. Pra isso aqui ficar melhor só se fosse o Júlio tocando, mas, né? Olha aí, a intimada valeu a pena. Por acaso tem um violão. Por acaso. Coincidentemente tem... Apareceu um violão do lado do Júlio. Você falou de Before You Accuse Me, que tom que você estava fazendo? O tom que você quiser, cara. Você manda aqui hoje, Júlio. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Said I'm spending my money on other women, you're taking money from someone else. Come on back home, baby, try my love one more time. Come on back home, baby, try my love one more time. When all those things ain't gonna suit you, I think I lose my mind.
Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Said I'm spending my money on other women, you're taking money from someone else. Nossa, pra comemorar essa palhinha, né? Ô, Felipe, posso pedir um favor pra você? Pegar o nosso patrocinador que chegou ali, eu vi na janela, chegou. Manda o nosso patrocinador. Chegou. Porque essa hora a gente grava o Pode Toca à noite, então todo mundo trabalhou, todo mundo, né? Meninos arrumando som, luz e tudo mais. Começa cedo. Começa cedo aqui a programação e o patrocinador já mandou o patrocínio do dia. O patrocínio do dia. Chegou. Bob's Toledo. Muito obrigado. Manda um Bob's. Que tal um Bob's? Que tal, Bob's? Olha lá. Já vem endereçado, toca musical, Pode Toca. Júlio, todo mundo Aí, ó. tem o Bob's. Tá quentinho, hein? E seria isso por hoje, então. Presença ilustre de... Vou falar errado agora, fala você, vai. Júlio Rabi. É isso. Não tem segredo. Valeu. Até o próximo Pode Toca. Pode tocar. Pode tocar. Pode tocar.